Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 23 de fevereiro. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. A audiência esta manhã debate denúncias de violência ocorrida em Pinheirinho, São José dos Campos, São Paulo. Confira como foi o plenário ontem. Comissão externa poderá ser criada para discutir segurança pública no entorno do Distrito Federal. E diplomas obtidos em universidades no exterior poderão passar a ter reconhecimento automático no Brasil. Agora, no Senado em Dia. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública esta manhã para discutir denúncias de violência em ação de reintegração de posse na comunidade de Pinheirinho, em São José dos Campos, São Paulo. Os senadores vão discutir se houve violência excessiva na ação da Polícia Militar. Moradores relatam casos de agressão física e até de violência sexual. Foram convidados para o debate o prefeito de São José dos Campos e representantes dos Sem-Teto, Tribunal de Justiça, Governo de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil e Presidência da República. A audiência pública está marcada para as 9 da manhã e o requerimento é do senador Paulo Paim. As cheias do Amazonas e no Acre e a lei da ficha limpa foram assuntos em destaque no plenário nesta quarta-feira de cinzas. Os senadores Rodrigo Hollenberg e Pedro Simon homenagearam o ex-senador Maurício Correia, que faleceu na última sexta-feira. Em primeiro lugar, eu preciso registrar o falecimento do ex-senador, ex-ministro da Justiça, ex-ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, que honrou essa casa e que foi o político do Distrito Federal mais importante do ponto de vista dos cargos que ocupou nos 3 poderes da República. Meu profundo voto de pesar pela morte do senador Maurício Correia. Fui seu colega nessa casa. Tivemos longas caminhadas juntos. A campanha das diretas já, o impeachment do presidente Collor e o governo Itamar. Rodrigo Hollenberg ainda elogiou a atuação do Supremo Tribunal Federal. Quero registrar 3 decisões super importantes que o Supremo Tribunal Federal tomou recentemente: a aprovação da lei, a constitucionalidade da lei da ficha limpa, a manutenção dos poderes do Conselho Nacional de Justiça, a constitucionalidade da lei Maria da Penha. Enfim, são decisões que orgulham o nosso país e que honram o Supremo Tribunal Federal. E o senador Pedro Simon sugeriu à presidente Dilma Rousseff que adote a ficha limpa no Poder Executivo, uma proposta do ministro Jorge Hage da Controladoria Geral da União. Nessa quarta-feira de cinza, com muita humildade eu me dirijo a Vossa Excelência. Faça isso. Atenda o apelo do ministro Jorge Hage e assine o decreto. A senadora Vanessa Graziotin reforçou o pedido. Concordo também, é preciso avançar para o Executivo. É preciso avançar porque o rigor tem que ser para todas as esferas de poder, senadores. A senadora falou sobre a situação dos estados do Amazonas e do Acre atingidos pelas cheias. Eu venho à tribuna para falar a respeito da situação delicada, porque passam parte, senador Pedro Simon, do meu estado do Amazonas, 7 municípios ainda, 7 municípios agora, até agora, e uma boa parte do estado do Acre. Eu aqui me refiro às cheias dos rios Juruá e Rio Branco, que mais uma vez se manifestam de forma anormal. O senador Cristóvão Buarque quer criar uma comissão para discutir a segurança pública na região do entorno do Distrito Federal. Os municípios goianos e mineiros que fazem divisa com o DF estão entre os mais violentos do país. Este homem, que não quer se identificar, é dono de uma loja que já foi assaltada 10 vezes na cidade goiana de Lusiânia, a 58 quilômetros de Brasília. No último assalto, em abril do ano passado, ele foi atingido por 2 tiros no rosto. Medo. A palavra correta é essa, medo. Você se sente inseguro. A sensação de impunidade é que garante isso para eles, entendeu? Porque eles sabem que a polícia não tem como correr atrás. Tem muita coisa para fazer e pouca gente.
No município vizinho, Valparaíso, há 6 meses, a filha de Carla foi vítima de sequestro relâmpago. Foram 5 horas de desespero que mãe e filha não conseguem esquecer. Até hoje, se alguém chega do lado do carro dela, ela assusta muito. E para mim, quando ela sai, eu fico monitorando ela no celular. Um estudo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes aponta que o entorno do Distrito Federal é uma das áreas mais violentas do país. A região é formada por 19 municípios de Goiás e 3 mineiros. No início de 2011, as cidades goianas registraram 70 homicídios para cada 100 mil habitantes, quase o triplo da média nacional. Lusiânia, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Águas Lindas, os 5 municípios mais violentos, concentram 71% dos assassinatos da região. Nenhum dos municípios tem um órgão municipal gestor na área de segurança pública que tivesse capacidade de identificar problemas e de propor soluções. Apenas um desses municípios contava com guarda municipal, que é uma solução que muitos municípios no Brasil têm utilizado para o baixo efetivo das polícias. A Polícia Civil de Goiás tem apenas 420 agentes na região. Deveria ter 1.000, segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Para ele, faltam também policiais militares. Hoje são 1.770, mas deveriam ser 3.000. O tráfico de droga é muito intenso nessa região e acaba que as nossas famílias ficam desprotegidas. Eu mesmo fui vítima de furto do meu veículo e, seguidamente, minha filha foi assaltada, uma vez com sequestro relâmpago, e teve até um problema de lesão no pé. Todo fim de semana, 16 pessoas morrem no entorno do Distrito Federal. Os municípios pertencem ao estado de Goiás, mas 60% da população daqui vota no DF e 50% da frota de veículos é emplacada lá, sem que o imposto retorne em investimentos nessa região. Todo o entorno aqui fica meio terra sem lei, porque nem Goiás se importa com a gente e nem DF. Nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui no entorno. Os índices de criminalidade estão sendo comparados dos mais altos do mundo. Virou tipo uma terra de ninguém. O estado de Goiás, que detém esse território, ele não tem condição de sozinho resolver esse problema. Desde abril do ano passado, a Força Nacional atua em 5 cidades goianas do entorno do Distrito Federal. Mas dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que a violência não diminuiu. Enquanto não se criar um fundo, não se criar mecanismos de compartilhamento da responsabilidade disso, nós vamos ter esse quadro onde cada um não se vê como responsável e joga a responsabilidade por outro. Quando, no final das contas, todos acabam sofrendo com essa ausência de uma solução compartilhada. O senador Cristóvão Buarque quer que o Senado crie uma comissão externa para discutir a segurança pública na região do entorno. O grupo seria formado por 6 senadores do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais e trabalharia durante 120 dias em busca de soluções para combater a violência. O Distrito Federal não tem sobrevivência se não controlarmos a violência. Só tem uma maneira, nos associarmos. E Brasília tem que dar sua colaboração. Isso eu acho que é nossa obrigação, inclusive estar atento a isso. Não é só de governadores e prefeitos que estão envolvidos ou somente da Presidência da República. É um problema de todos. E essa casa pode coordenar isso e legislar esse episódio. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um projeto que vai beneficiar os produtores de leite. Eles vão poder saber quanto devem receber pelo produto. Hoje funciona assim. O produtor entrega o leite para a indústria, mas não sabe quanto vai receber. O preço só é divulgado depois de 30 ou até 45 dias. O rebanho deste pecuarista de Brasília produz quase 2.000 litros de leite por dia. Ele reclama da falta de informação. Não pode barganhar e nem negociar o preço com nenhum outro concorrente, né? Ele fica vendido na situação. O projeto acaba com esse problema. A indústria de laticínios fica obrigada a divulgar no dia 25 de cada mês quanto vai pagar pelo litro de leite do mês seguinte. Nós não estamos exigindo que aumente o preço, que diminua o preço ou regulando o preço do produto. Mas estamos exigindo que quem compra o produto informe ao produtor
qual é o preço que ele vai pagar, qual é o preço que o produtor vai receber pelo seu produto, para que ele possa se programar, fazer as suas despesas, os seus investimentos. E o texto prevê punição para a empresa que não divulgar o preço do leite. A punição será que o frigorífico vai ter que pagar pelo maior preço realizado durante o ano. O preço pago aos pecuaristas está em queda desde outubro do ano passado. Em janeiro, chegou a 83 centavos por litro. Esta cooperativa compra 12 mil litros de leite por dia. O presidente da entidade elogia o projeto de lei. Os grandes laticínios, ele vai aumentar a competitividade, porque se o preço estiver muito baixo, eu posso até ir em cima dos clientes deles. Mas ele acredita que o consumidor final não vai sentir a diferença no bolso. A tendência é melhorar o preço do leite ao produtor. Eu não vejo muito espaço a redução do leite na prateleira, e sim beneficiar o produtor. O processo de validação de diplomas obtidos no exterior pode ficar mais simples. Um projeto de lei em análise na Comissão de Relações Exteriores prevê que diplomas de graduação, mestrado ou doutorado poderão ter reconhecimento automático. O pré-requisito é que os cursos sejam de reconhecida excelência acadêmica e façam parte de uma lista divulgada anualmente pelo governo. Lúcio exibe com orgulho o diploma de medicina. Foram 6 anos e meio em Cuba estudando para virar doutor. Mas quando voltou ao Brasil para exercer a profissão de médico, se deparou com o difícil e caro processo de validação do diploma. No Brasil, cada universidade pública tem autonomia para fazer o processo, que nem sempre é oferecido todos os anos. A gente começou a procurar as faculdades federais que estavam abrindo inscrição para revalidação de diploma. A partir daí, pagar as inscrições, fazer as traduções de todos os nossos documentos, entrar com essas inscrições e ser chamado ou para uma convalidação, ou para uma complementação, ou para uma prova. Na minha época existia, por exemplo, a faculdade no Mato Grosso que cobrava uma taxa de inscrição, uma faixa de R$500, R$700 só para analisar os documentos e a outra faixa de R$1.000 só para fazer a prova. A faculdade de Manaus era de R$5.000 a R$7.000 para fazer a prova, né? E o Ceará, R$1.500 para analisar o processo inteiro. O médico teve que cursar 5 matérias e fazer uma prova para ter a validação. Ao todo, foram 3 anos de espera para começar a trabalhar. Chegar no Brasil e ver essa dificuldade toda, sabendo a necessidade de médico que tem, foi meio frustrante, muito frustrante. Validar o diploma obtido no exterior pode ficar mais fácil. Um projeto de lei do Senado prevê o reconhecimento automático de diplomas de graduação, mestrado ou doutorado expedidos por instituições estrangeiras. Mas os cursos têm que ser de reconhecida excelência acadêmica. Caberá ao governo divulgar essa lista. Para o relator, os critérios de avaliação dos cursos e das instituições estrangeiras devem ser os mesmos usados para universidades brasileiras. O quadro de professores, o currículo, os equipamentos, é absolutamente necessário fazer a revalidação, mas não automática. Ela tem que ser feita com cuidado, com rigor. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.